CBF, né? Agora a Confederação Paranaense. Denise Aquime Simões, aqui da cidade de Uniflor, nascida 12/1/1987, formada em Educação Física, né? Formada em Educação Física, professora, se ingressou em 21/2, mais ou menos por aí, né? Isso aí, Denise. Puxamos mais ou menos aí um pouquinho, né, da história, do começo, né, da essência da Denise, nascida ali na cidade de Uniflor mesmo. Denise, boa noite, seja bem-vinda ao programa Giro do Esporte. É um prazer ter você aqui, né? Uma árbitra mulher, ainda aqui pertinho aqui da nossa cidade, né, ô Bezerra? Boa noite, Cocada. Boa noite, pessoal da rádio Giro do Esporte. É um prazer meu poder participar do programa de vocês. Denise, a gente sempre começa, né, com as perguntas assim um pouquinho mais no começo mesmo, assim. Você é nascida mesmo dentro de Uniflor ou você veio à cidade de Uniflor? Eu nasci em Nova Esperança, mas desde de bebezinha em Uniflor. Já criada dentro de Uniflor. Essa paixão pelo futebol, ela começou quando? Desde pequenininha. Jogava futebol. Já jogava futebol. A família toda já vem com a essência do futebol? Sim, meu pai era zagueiro, jogou muito amador, meu irmão, goleiro. Olha só que bacana isso. Também. Então, isso aí já vem na essência, né? E com certeza é isso daí. Se ingressou a algum time jogando futebol feminino, porque na época era um pouquinho mais, né, difícil ter um futebol feminino. Agora, de um tempo para cá, que tem agora, né, é obrigatório, né, ter o time feminino. Mas ali você jogava entre os garotos? Sim, jogava nas várzeas, né? E no meio do time também do meu marido. E aos pouquinhos foi tentando fazer peneiras, né? Participando de peneiras, que na época não tinha muitas peneiras, né? Feminino. Mas aí em 2008 eu fiz um jogo amistoso, né? Contra a seleção brasileira, onde eu pude jogar pela cidade de Paranavaí, né? Representando a cidade de Paranavaí. E aí fiz o jogo contra a seleção brasileira em 2009. Deixa eu dar um gancho nesse Pode, Xuxa, entra também. Dá uma assistência. Deixa eu dar um gancho aqui. Acredito que a Denise acabou esquecendo. Mas olha que fato interessante. Em 2009, né, foi o jogo contra a seleção brasileira. Vieram aí. E naquela ocasião, a árbitra assistente era a Edna Alves Batista, aqui de Goiôerê. Ela é de Goiôerê, ela? Olha que bacana. Cara. Nessa época, ela bandeirou o jogo da Denise. E que logo em 2017 vieram trabalhar juntas no Campeonato Brasileiro Feminino, lá em Foz do Iguaçu e no Paraná todo. Pode contar mais a história. Não, isso aí é bacana, é legal. Vamos pegar da essência, né? Aí, Denise, mas aí, tá, jogou tudo, não se ingressou em algum time ou não teve a oportunidade como jogadora de futebol? Não obtive êxito, né? Vamos dizer assim, como jogadora. E aí, depois que eu fiz esse jogo contra a seleção brasileira, vamos dizer, eu me senti realizada com futebol, né? E aí eu falei assim, não, eu não quero mais tentar ser jogadora de futebol. Aí foi onde surgiu ali o caminho para a arbitragem. Aí você se interessou para não sair de dentro do esporte, mas para você chegar dentro da confederação, você teve que se formar primeiro em professora ou você já... A federação exige uma formação, qualquer formação, né, de terceiro grau. E na época eu comecei a fazer a faculdade de educação física. E o curso era bem exigente, né? 6 meses de curso da federação, que foi realizado na cidade de Cascavel. Todo final de semana, durante 6 meses, eu estava em Cascavel fazendo curso. Esse curso que você fazia era só teórico ou prática? Teórico e prático. A gente chegava no sábado de manhã, fazia a parte teórica ali, algum dia ou outro, né? Era mais teórico do que prático. Certo. E o prático era para a gente poder aprender a desenvolver os trabalhos de campo e
para poder realizar os treinamentos para fazer o teste físico, né? Assim, tudo nisso você tem que passar por dentro de uma sala de aula, estudar. Aí você que está acompanhando o nosso programa, não é fácil ser também um assistente, nem um juiz, não, que você tem que voltar a estudar de novo, se preparar para poder entrar no mercado de trabalho também, né? Que é um mercado de trabalho, né? Ser um assistente ou uma árbitra de futebol, né? Com certeza. E tanto é que a CBF também exige, né? Que você tenha uma formação. Denise, deixa eu te fazer outra pergunta. Nesses cursos que você estava fazendo, o principal dos cursos que alguns já mandaram perguntar para você, o teste físico. Se você for reprovado no teste físico, você não consegue se ingressar dentro da confederação? Isso. Eu tenho a formação, né? Sou árbitra da Federação Paranaense e árbitra CBF. Porém, para mim poder trabalhar, estar apta a trabalhar, eu preciso passar por teste físico e teste teórico. A cada 6 meses são realizados os testes. A cada 6 meses, então, vocês têm que voltar a fazer os testes novamente para poder estar se ingressando, né, nos jogos que foi escalado, né? Isso. Primeiro, você tem que estar apto e depois vem as escalações. Então, tem tudo isso daí que você falou, tem que estar apta, tem que estar as escalações. E quem é que faz a escalação para você estar se ingressando dentro da partida? É a comissão de arbitragem da Federação Paranaense e a comissão de arbitragem da CBF. Aí tudo esse estudo que você faz, eles mandam para ele e eles veem qual que está apta para poder... por exemplo, se tem um jogo que é mais pegado, um jogo que é mais intenso, tem isso também, né? Que eles já conhecem. Por exemplo, se é um jogo entre duas equipes ali que não faz tanta pressão dentro do campeonato, eles mandam um árbitro que, assim que falaram para mim, que eles mandam um árbitro que já está mais, assim, tipo, tem uma idade um pouco mais avançada, que consegue controlar o jogo mais seguro. Geralmente é de acordo com o seu trabalho, seu rendimento. Se você está indo bem nos jogos que você está sendo escalado, você ali depois você vai ser escalado na próxima rodada, vamos dizer. É dessa forma, é de acordo com o seu trabalho. É por êxito, então. Isso, cada êxito que você tiver, isso, você vai sempre estar apta ali e sempre à disposição da confederação, né? Então, isso é importante. Então, o árbitro ele tem que sempre estar bem fisicamente, tem que estar bem para poder sempre estar pegando, né, jogos aí. Essa fez o curso em Cascavel, tudo passou e começou a arbitrar quando dentro da confederação? Eu entrei quando eu comecei foi no ano de 2013 pela Federação Paranaense e em 2017 eu ingressei no quadro da CBF. Olha que bacana. Agora um pouquinho mais para frente, falar do futebol, de pegar os jogos bem aí quente e que vai, né, se aprofundar um pouco mais dentro, né, da arbitragem aqui. Vou passar para o meu amigo, parceiro, Valdecir Romão Dias, né? Não gosto que chama de Valdecir, gosto que chama de Desi Dias, né? Mandar ele marcar de Valdecir Dias, ele fala que não é ele, não, é o Desi Dias lá do Instagram. E ele vai entrar aí, vai perguntar bastante, vai, né, se aprofundar um pouco mais. Mas nesse termo tudo, deixa mais essa última pergunta minha aqui. Nesse termo isso tudo, você se ingressou em 2013, conheceu o Sidney e se fizeram, né, casou antes de se ingressar dentro do coisa, que essa história é bacana, é bem legal, porque em 2017, 18 teve aquela pandemia, né? Ainda tem a Nenezinha que está aqui também dentro do estúdio, né? Tem esses perrengues também dos árbitros, né? Sim, com certeza. A minha carreira na arbitragem, eu dedico a ele, porque foi ele que me colocou no rumo da arbitragem. Primeiramente, ele conversou com o Juarez, né, da Liga aqui de Nova Esperança, falando, né, de que eu tinha vontade de trabalhar, tal. Aí eu ingressei na Liga através dele, em 2008. A gente casou em 2008. E aí, em 2009, quando eu fiz o jogo, eu parei ali. A partir de 2009, eu comecei a trabalhar na Liga, né? E ele sempre me apoiando, ele que me levava para os jogos, ele que me deu total apoio. E eu sou muito grata ao que ele fez por mim hoje, que é a minha carreira na arbitragem. E
2017 entrei então para o quadro da CBF. Quando foi em 2019 eu tive uma lesão, e aí na perna, né, nas 2 canelas, e eu não consegui aprovação no teste físico. Aí foi onde eu e ele conversamos, conversei com ele, falei, vamos ter um nenenzinho, né, um bebê. Aí começamos o processo ali, fiz o teste físico no começo de março de 2020, fiz o teste dia 13 de março, dia 15 de março, já estava tudo fechado devido à pandemia. E aí, em abril, eu descobri que estava grávida e até fiz o teste físico, estava grávida e não sabia, né? E aí veio a nossa bebê em 2020, foi onde o ano foi bem turbulento, né? Com a pandemia, o futebol parou, tudo parou, e eu, vamos dizer, estava ali apta, mas grávida, né? E ela nasceu no final de 2020, né, em dezembro. Quando foi em 2021, em maio, em junho eu fiz o teste novamente da CBF para voltar lá na cidade de Itajaí, Santa Catarina. Aí eu fui lá, ela foi, eles foram comigo, né? Em total apoio, ela lá na torcida e eu fazendo teste físico para poder retornar para a arbitragem. Isso aí que é o bacana, é o interessante, né? Casado aí já que 2008, vai dar uns 16 anos, 16 anos de casado, né? Então, esse é o importante disso, a união, né? A união entre duas pessoas, aí se torna uma só, um fortalecendo o outro, né? Isso aí Deus sempre vai abençoar, você pode ter certeza que vai ter muito sucesso pela frente, por quê? Porque 2 pensam por um só, e isso que é o importante dentro de uma família, e com certeza vocês vão brilhar muito mais ainda aí na carreira sua, dentro da CBF, dentro da confederação, e eu só tenho que agradecer, né, por você ter vindo aqui e contado, está começando a contar a historinha, que vai entrar o Desi ainda, né, e tem uns perrengues também, né, aí que o Desi vai perguntar, porque não é fácil, né, conciliar o futebol, família e uma bebê recém-nascida. Com certeza, não é nada fácil. Tem que lutar um pouco, batalhar, dividir as horas, mas no final dá tudo certo. Boa noite, Denise. Boa noite, Denise. Boa noite. Probleminha aqui no microfone. Boa noite, Denise. Não tá. Deu um probleminha no nosso microfone aqui, mas a gente já se acertou aqui. Boa noite, Denise. É um prazer ter você no nosso programa aqui, Giro Esporte. Gostaria de te perguntar qual foi a dificuldade que você encontrou, se é que teve, para trabalhar no futebol profissional, na parte de auxiliar aí. Você, num país, acho que no mundo tão preconceituoso que a gente se encontra hoje, a gente vê vários casos de racismo. Você teve alguma dificuldade para trabalhar no futebol profissional? Sim, tive dificuldades, passei por muitos perrengues, xingamentos, né? A partir do momento que a mulher pisa no campo de futebol, ela já é ali hostilizada, né? Então já passei por vários, já fui agredida fisicamente, psicologicamente, e a gente tem que pensar na nossa carreira e às vezes entrar por ouvido, sair por outro, e acabou a partida, acabou ali e bola para frente. É que às vezes o jogador, o próprio ser humano, sendo machista, ele usa mais desse poder dentro do campo, né, para às vezes ofender a mulher e tal. Mas você nunca pensou em desistir? Você disse aí que é auxiliar CBF, né? Fala para nós assim qual foi o jogo mais importante aquele jogo que você trabalhou, que você sempre se recorda, chegar em casa, falar com o maridão, nossa, hoje eu me senti realizada, eu trabalhei num jogo importante, ou eu fui bem. Fala para nós ainda de algum jogo que você fez que foi inesquecível. Um dos jogos, né, que marcou aí a minha carreira foi
das finais paranaenses que eu fiz, né? Que foi Londrina e Cascavel. Foi essa. Final do Paranaense? Final do Paranaense. Eu, pra lembrar, assim, Foi Londrina e dos Cascavel jogos... 2014? Isso, acho que foi essa. Acho que sim, né? Eu fiz o primeiro jogo em Londrina e marcou minha carreira, porque eu estava voltando, né, de lesão também. E eu pude fazer a semifinal e a final. Então, para mim, marcou bastante. E a final do Paranaense, onde eu recebi essa bola, né, com a assinatura dos jogadores? Não, essa é a assinatura do pessoal lá da minha equipe que trabalhou no jogo, né? Entendi. Que foi Coritiba e Maringá. Que bom, que legal. Denise, como que você vê a situação? Assim, eu acredito que vocês devem ganhar por jogo, por participação. Como que você pensa a respeito aí da profissionalização do árbitro para ter uma segurança a mais, para ter uma estabilidade financeira mais tranquila? O que você pensa a respeito? Será que teria que validar essa condição do árbitro ter um salário, ser um profissional? Porque é tão sacrificante você se deslocar daqui do Juiz de Fora, interior do Paraná, para estar correndo no Brasil, para estar fazendo suas viagens. Eu acho que teria que ter um valor a mais, teria que ter uma legalização dessa parte de vocês, né? Sim, a gente recebe por competição, né? Por competição. Cada competição é um valor. E aí, esse valor é indiferente. Só que o árbitro recebe um valor e os assistentes recebem outro valor, o quarto árbitro outro valor. Mas tudo incluso dentro daquela competição. Sim. E a luta é grande para a profissionalização dos Há uma árbitros. movimentação a respeito disso por parte não sei se diretor de árbitros? Já houve no final do ano passado uma mobilização ali do pessoal da CBF, né, em relação ao pessoal da comissão de arbitragem, com a Câmara de Deputados, para poder regularizar, né, tentar de alguma forma fazer com que a arbitragem seja profissionalizada. Não é fácil, sabemos que os caminhos assim são meio complicados, mas estão lutando pela nossa classe, né? Estão ali dando passo. O deputado Evandro Roman sempre está ali, né, dando apoio, sempre deu apoio à arbitragem. Ele foi árbitro FIFA, né? Então ele agora como deputado ele está ajudando nesse processo. O deputado Romário, não sei se vocês pôde acompanhar a sessão que teve no Senado, onde a comissão de arbitragem esteve presente para poder tentar, de alguma forma, fazer com que a nossa profissão seja profissionalizada. Reconhecida profissionalmente, né? Ô, Denise, a gente joga futebol já há bastante tempo. Eu, Cocada, o Xuxa, a gente é companheiro aí de equipes, de estar junto aí no futebol da várzea, no amador. Mas eu garanto para você que a gente que joga, a gente conhece muito pouco sobre futebol, conhece muito pouco sobre as regras. Ou a gente não conhece 50% das regras de futebol. Para você estar ali afinada sobre as regras, você tem um livro, você tem que estudar. Como que você faz para estar atualizada sobre as regras do futebol? Sim, cada ano o livro é atualizado, né? O livro de regras. E a gente tem que estar estudando não somente os livros. Hoje, no caso, o quadro nacional, a CBF, ele disponibiliza um canal, né, um portal, onde os árbitros têm acesso. E nesse portal tem vários vídeos de situações de jogo. Sim. Isso aí ajuda bastante o crescimento na arbitragem. Sem contar os cursos, né, que eles promovem todo ano, a cada 6 meses também, para fazer com que o árbitro esteja ali conectado mesmo ao futebol. Hoje, a FIFA, ela traz como principal objetivo da arbitragem que a arbitragem entenda o futebol. Hoje, eles querem que nós entendamos o futebol
primeiro do que entendamos as regras. Sim, sim, Então, é assim, você conhecer futebol, sim, entendi. que aí você vai entender o espírito do jogo, você vai conhecer as equipes, você tem que estudar as equipes antes de ir para o jogo. Não é só ir lá e apitar, bandeirar. Não, você tem que conhecer cada jogador, né? Sim. Cada equipe, o sistema tático de cada equipe. Então, hoje, a CBF fornece, juntamente as federações estão indo no mesmo caminho. Denise, a gente vê muitas opiniões, muitas pessoas se movimentam, comentam a respeito do VAR. Há uma certa polêmica ainda. Qual o teu pensamento em relação ao VAR? Veio para melhorar o futebol? Ajudou a parte da arbitragem? Vocês árbitros, o que pensa? Olha, o VAR é uma ferramenta que ele veio para o futebol para trazer a justiça ao futebol. Então, olha assim, nós árbitros passamos por treinamentos para poder lidar com a ferramenta. Então, assim, árbitros hoje no Brasil estão passando ainda por treinamentos. Na Europa, esse já está bem avançado. O sistema de câmeras também é bem mais avançado. Mas o Brasil, esse ano, eu acredito que vai ser muito melhor do que o ano passado em relação ao uso da ferramenta, dos acertos em relação ao campo de jogo, porque pro árbitro, ele dentro de campo ele pode errar, mas Sim. o árbitro que está ali na cabine do VAR, ele não pode errar. Então, assim, tudo é muito claro para ele lá, né? Muito claro. E ele tem que estar bem estudado nas regras, no jogo, para ele poder tomar, que é a última decisão, ou repassar, né? Porque quem toma a decisão é o árbitro, não é o VAR, né? Então, é o árbitro que toma a decisão final. Então, ele tem que estar... A cabine não pode errar na hora de passar a informação. Sim, Denise, outra coisa que eu penso a respeito, não entendo de VAR, de regras de arbitragem, mas assim, é uma coisa que eu acho errado por entender de futebol, acho que a gente conhece um pouco, é o VAR entrar somente em partes importantes do campeonato, em fase de mata-mata, porque de repente um time na primeira fase pode ser totalmente prejudicado por uma situação e uma outra equipe ser beneficiada para passar para outra fase seguinte. Então, essa questão do VAR ser usada somente em mata-matas em alguns campeonatos estaduais, não sei se tem um custo elevado aí, se é por causa disso, eu também acho errado. E você, o que você pensa a respeito, assim? Como eu disse, a ferramenta ela veio para trazer justiça ao futebol, né? Então, quando é ali, primeira fase, tal, que nem você falou, é uma ferramenta, ela é muito cara. Então, exige muitas câmeras, né? Muitos técnicos envolvidos e que vai de acordo, por exemplo, hoje a nossa Série B tem uma quantidade de câmeras. A Série A tem outra quantidade que chega a quase dobrar de câmeras. Sim. Então, assim, é uma diferença grande de uma série para outra e que aos pouquinhos a CBF está tentando implantar nas outras competições, né? Nós tivemos aqui no Paranaense a primeira vez, foi o ano passado, na semifinal, como você falou, começou já na semifinal. Mas aí depende do sistema de competição, né? Do sistema que é ali elaborado a competição. Mas, assim, ele só tende a melhorar, porque a FIFA não vai voltar atrás em relação ao VAR. Então, tem que aprimorar. O Brasil está aprimorando o VAR. Agora que estamos, vamos dizer, conseguindo agilizar. Em relação ao ano passado, já melhorou bastante as tomadas de decisão, tempo perdido, em relação ao VAR. Então, cada ano a tendência é melhorar. E eu acredito que vamos chegar ainda a um patamar bem... Eu acredito, assim, que o VAR teria que, não sei, curto prazo, longo prazo, ter o VAR no campeonato todo, né? Como eu vou repetir o que eu estava te falando aqui, uma equipe pode ser totalmente prejudicada aí numa fase que não tem a VAR, né? Principalmente na primeira fase do campeonato, que são aquelas chaves de grupo ali. De repente um time faz um investimento financeiro muito alto e
por uns erros simples, talvez no arbitragem ali, que não tenha VAR, você pode prejudicar a equipe a não classificar para o mata-mata, de repente classifica uma outra. Mas eu acredito que ainda, eu acho que tem um custo muito alto, né? O custo é alto para manter a ferramenta. Denise, uma outra situação que eu queria perguntar para você é a seguinte, eu estava pensando aqui, antes do nosso amigo Cadalog estar conversando com você, existe o curso de formação de árbitro, né? E de auxiliar, é diferente. Quem está na boa está trabalhando auxiliar, o juiz, o árbitro não está bem, você pode assumir o apito, existe essa possibilidade, tem um árbitro reserva, e se o árbitro reserva também não apitar, como que funciona? É assim, o curso é de arbitragem. Então, você aprende a ser árbitro central e árbitro assistente. Sim. Aí vai de você escolher aquilo que você mais gosta, vamos dizer, ou que vai te proporcionar o trabalho. No meu caso, eu entrei na arbitragem fazendo curso, eu queria ser árbitra central. Sim. Entrei no curso com essa mentalidade. Porém, durante o curso, fazendo o curso, eu optei por ser assistente, porque eu vi que eu ia poder trabalhar mais como assistente do que como árbitra central. Então, eu optei por ser árbitra assistente. O que difere um do outro é só os testes físicos, mas o teste teórico, a formação em si é uma só. E aí você falou em relação ao campo de jogo. Quem assume? Aconteceu alguma coisa com o árbitro. Vai depender do regulamento da competição. A maioria dos regulamentos das competições é o quarto árbitro que assume se um árbitro tiver problema. O assistente machucou. Quem assume é o quarto árbitro. Aí vê a possibilidade. Não tem quarto árbitro no jogo, que já aconteceu. A gente faz amistosos, né? Só faz ali o árbitro e os dois assistentes. Quem assume é o árbitro se machuca, vamos dizer. Quem assume é o assistente 1. O assistente 1 é o assistente que está sempre do lado do banco de reservas. O assistente 2 é o lado oposto. Então, quem assume em caso de não tiver quarto árbitro é o assistente número 1. Que time você torce? Corinthians? Não fala com condição. Não tem time. Não? Tudo bem. Quando você vê futebol, acredito eu que há algum tempo atrás você assistiu futebol, torcia para algum time, viu o futebol como futebol. Hoje, quando você vê futebol, você observa bastante a arbitragem, mais do que o próprio futebol. Isso. A gente costuma dizer que nós assiste os árbitros, não assiste mais o futebol. Você presta atenção, né, no deslocamento, controle de jogo. Então, é isso que a gente vê, que a gente quer melhorar na nossa parte, a gente assiste neles, né, na TV. Quem é o melhor árbitro do futebol brasileiro hoje? Hoje? Mas para mim, na minha opinião? Tua opinião. Eu sou fã do Klaus. Do Klaus. Eu acho ele um árbitro melhor que o espetacular. Olha, os dois ali estão empatados, mas eu, particularmente, eu tenho o Klaus como uma referência. E você, como mulher, como você viu a chegada da Edna, você trabalhou junto? Ela ia tão longe, eu vi ela pitando, parece, até alguns jogos fora do país aí, né? Como foi para você, mulher, ver essa baixinha guerreira aí atravessar o mundo aí? É a famosa garotinha, né? Ela é conhecida como a garotinha. A Edna é uma pessoa espetacular. Não tem que falar dela. A gente trabalhou junto em jogos, jogos escolares, jogos da juventude, jogos paranaense, e eu pude acompanhar juntamente com ela a carreira dela e sou super fã dela. Ela fez o jogo lá, jogo na Arábia, se eu não me engano, lá com o pessoal do Cristiano Ronaldo, time do Cristiano campeonato Ronaldo, da Arábia Saudita, né? Parece que eu vi lá atuando lá. Aí ela fez também o jogo, foi um amistoso, né? Que o clube do Messi, que é dos Estados Unidos, com o pessoal lá da Arábia lá. Então, na hora que eu vi ela e ela postou a imagem dela, já mandei mensagem na hora, a gente troca mensagem, ela manda, e aí, tá tudo bem? Como que você tá? Como que tá a arbitragem? Como que você tá no Paraná?
porque a gente no Paraná sempre teve mais dificuldade. O Paraná não tem uma quantidade de mulher grande na arbitragem. O nosso quadro é restrito. Quando a Edna saiu, só ficou eu atuando no Paraná. Sim. Então aí a Edna foi para São Paulo e aí ficou eu. E hoje vendo ela onde ela está é uma referência, assim, é um espelho para todas as mulheres, eu acho, do Brasil. Denise, uma última pergunta, que depois eu vou passar para o nosso amigo Aparecido Bezerra, ela é árbitro também, não é das melhores qualidades não, já foi chamado muito de ladrão aí nos campos aí, mas brincadeiras à parte, a gente descontrai também, o que a gente bate um papo aqui é para a gente brincar também, divertir, mas assim, vamos classificar aqui, não sei se isso chega a ser uma classificação, mas o quadro de árbitro, o quadro de árbitro da Federação Paranaense, você pertence, que ali é o início, tá? Federação Paranaense de Árbitros, não sei como que é chamado. Isso. Federação Paranaense de Futebol. Hoje eu faço parte da Federação Paranaense de Futebol. Sim. Aí depois você faz parte também, que é o segundo escalão, que seria CBF, árbitra CBF. Isso. E no caso da Edna, ela passou por essas duas situações, ela é árbitra FIFA, então. Isso. Onde pode apitar jogos fora, né? Ela chegou no, vamos dizer, no nível mais alto, que é chegar à FIFA, né? Alcançar a FIFA. Porém, assim, pode-se alcançar a FIFA e trabalhar em jogos sul-americanos, né? No nosso caso. Libertadores. Libertadores, Comembol. E aí você trabalha feminino e masculino. Mas, para trabalhar no futebol, tanto feminino quanto masculino, você tem que estar apta através do teste físico. Então, o teste físico, se você quer trabalhar no campeonato, no futebol masculino, você tem que fazer teste físico masculino, com tempo masculino. Entendi. Então, assim, hoje a Edna, ela é o topo dos topos do masculino. Ela não ficou só no feminino, como muitas árbitras passaram, né? Chegou a FIFA ao topo, mas trabalhando só em futebol feminino. Ela não, ela foi até o final. A bicha é um monstro, corre que nem... Como eu tinha dito para você, ainda é um país preconceituoso, não só aqui, no mundo inteiro. Me parece não, é realidade. Parece que há um peso maior quando uma árbitra erra, né? Parece que há um peso maior, né? Nossa, mulher errou, tal. Tem um peso maior, parece que já surge ali um preconceitozinho na hora que é a árbitra que erra, né? A assistente que erra. Mas, por outro lado, a gente concorda também que o futebol feminino está crescendo, há várias árbitras também que estão se ingressando nos principais campeonatos, né, do nosso país, e é legal ver, eu acho que é bom ver a mulherada no meio do futebol, que tem muita mulher que entende muito mais de futebol do que de homem. Eu vou passar para o nosso amigo aqui, ele que é árbitro também. Não. Como eu te disse, não é de melhor qualidade, não, mas ele é árbitro. Vamos dizer, tem uma perguntinha para fazer para nossa amiga Denise aqui. Mais uma vez, boa noite, Denise. Boa noite. Como eu falei no começo, é um prazer enorme ter você aqui como cidadã lá de Niterói, sua esposa também, alemão, né? Xuxa. Xuxa, isso, Xuxa. Denise, que nem o Ricardo já perguntou, o Desi também já perguntou, e eu não sei se eles perguntaram para você, quando você, que nem você começou no futebol, tá? Primeiramente, você falou que já jogou futebol, né? Aí depois se ingressou como árbitro de futebol. No começo, assim, você falou que seus pais, né? Os jogadores, né? Assim, quando você começou, a família apoiou você? Sim. Quanto a isso, não tive problemas. Meu pai sempre me apoiou nas minhas decisões. Minha mãe sempre acompanhou nos jogos. Quando tinha jogos mais próximos, ela já falava assim, pode segurar minha vaga que eu vou lá te assistir. Meu pai, que não é muito de acompanhar, porque ele fala assim que não aceitaria me xingando, as pessoas me xingando. Então ele falou assim que não prefere assistir de casa. E outra pergunta para fazer para você, que nem você falou, né? A gente tá aí hoje, né? A gente gosta de futebol, né? Tá no sangue, tentou parar, mas não consegue, tomando conta de time, depois a gente parou.
E agora a gente começa aí, né, no meu caso, né? Já tem 60 mais pedrinha, né? Que nem eu conversei com o Cássio, você deve conhecê-lo, né? Cássio Pimenta. Sim. Estava conversando com ele essa semana, ele comentou comigo para fazer o curso de árbitro mais para campo. Eu falei, Cássio, na minha idade eu não consigo mais acompanhar futebol de campo. Eu gostaria de fazer, que eu já tive oportunidade, sim, só que eu não, modo trabalho, não fiz, né? Eu gostaria muito de fazer para suíço, que na minha idade eu consigo acompanhar o suíço. E Sim. eu sei que os meninos suíços ali vamos supor, 8 jogadores, então você consegue, ali que o campo é mais pequeno, né? Então você consegue acompanhar. Mas que eu falei para ele, hoje eu não consigo acompanhar campo. Mas eu tenho vontade, para você falar a verdade, né? Já conversei com o Chicão, esse tempo atrás teve até esqueci o nome do outro agora, de Paranavaí agora, o diretor de árbitro de Paranavaí. Santana? Não, de Jair, isso. Dejair. Aí tive a oportunidade era bem em conta, né? Como é que eu não falei, porque no meu trabalho não consegui ir. Mas a minha paixão hoje, falar para você a verdade, eu tenho vontade de fazer o curso de árbitro. Mesmo a minha idade, já vou para 61 anos de idade, mas eu tenho vontade, que eu acho que o meu físico ainda consigo, que não falei, apitar suíço. Mas para fazer para campo, hoje eu não consigo. E você começou o quê? Apitando jogos amistosos, na região aí, ou já ingressou logo no futebol, já amador, já assim, já apitando já campeonatos já de liga? Não, eu apitava jogos do Sidney, do Xuxa. Ia com ele nos jogos e ele falava assim, ó, apita aí. Aí ele falava pro pessoal, ó, minha esposa apita jogo, né? Apitei muitos jogos deles, apitava lá na Várzea, né? Jogava os Severim, bandeirava o aspirante e apitava o titular. É. Tanto é que já teve uns titular que já expulsei ele também de jogo. Assim, dentro de campo o que vale as regras, né? Diferente se era casado ou não. Mas eu comecei ali na Várzea, e aí foi onde ele me passou para a Liga, né? E da Liga que me apresentaram também a federação, né? De campo. Mas eu e ele, nós temos a formação em futsal. Nós somos árbitros de futsal. Nos formamos em 2011 pela Federação Paranaense de Futsal. Também gostaria muito de fazer o Fut7, ser federada. Isso, também do Cássio Paulo Pinto Mendes aí, Fut7. Eu gostaria muito de fazer, quando tiver uma oportunidade de estar fazendo curso, eu falei para ele que eu quero fazer também o curso de formação. Xuxa apita jogo também, Xuxa? Nossa. Sim, não dá mais não. Não dá mais não? Tem jeito não. Não, na época que ela entrou, cara, era tudo meus amigos, jogavam amador comigo, e contra e a favor, e como que você chega lá de amarelinho ou de preto e vai começar... Eu falei, não, melhor evitar, melhor ter as amizades e não fui pro apito, não. Mas você parou de tudo? Parou do futebol também? Do futebol, depois que nossa filha nasceu, depois de 2014 para cá, por conta de trabalho e tudo mais, deu uma diminuída muito boa, sabe, de jogos. Ainda eu acho que um dos últimos campeonatos que eu consegui jogar assim de ponta a ponta foi o amador da Liga de Nova Esperança, que eu joguei para Iguatemi. A final ainda foi contra Alto Paraná. A gente foi um campeão esse ano. Bom, e agora? Agora saiu. Foi campeão em cima de nós lá, né? Empatou lá dentro do Iguatemi e ganharam o jogo aqui. Pior. Teve um gol aqui que foi um cruzamento meu ainda. Juninho, o Juninho passou semana passada aqui, já tava no gol aqui, ó. Juninho Adalto, muito amigo nosso. Então, e aí, mas aí agora, ultimamente, tá complicado por causa da neném, por causa dos jogos dela também. Se vocês quiserem, ela vai explicar um pouco mais das viagens, de como que é o dia a dia nosso aí. Então, acabou eu não conseguindo pegar compromisso com as outras equipes. Por conta que no descanso, né, e nos jogos, a gente está saindo para trabalhar, viajando no Paraná, né, quando ela está para fora também do estado. Então, mas tô aí, corro de vez em quando, mas dá para enganar um pouco.
Ô, Denise, uma pergunta para você. Já faz quantos anos que você está já na parte de arbitragem? Já vai fazer 12 anos Federação. só de federação. Fora 12 anos. Fora os amistosos, né? amistosos atrás aí. Desde 2012, né? No caso, a formação, 2013. Vai estar 12 anos. Você eu já ouvi falar, né? Só que eu não conheço. Sempre que eu falei para vocês, né? Que ontem, antes de nós começar a entrevista, os meus familiares são da cidade de Nova Esperança, né? E o Alex, meu irmão, já morou lá em Flor. E a gente sempre acompanhou, né? O Ailton Peloso também é muito amigo da gente. Ele foi bandeirinha lá em Nova Esperança, né? Já apitou, bandeirou jogos aqui em Alto Paraná também. Então a gente tem um conhecimento, né? E eu sempre ouvia falar de você, mas não conhecia assim pessoalmente, né? Tem um árbitro de futebol lá em Uniflor, tal, né? Que eu não falei para você antes, a gente sempre acompanhou o futebol, tá no sangue, a gente gosta do futebol. Você deve conhecer o meu filho Patrick, Sim. time da Farinheira Ortiz, muito tempo ele comandou o Farinheira Ortiz, então a gente sempre tá, o pessoal de Uniflor veio jogar esse tempo atrás aqui em Alto Paraná, lá de Uniflor, os veteranos. Então a gente tem que estar acompanhando, assim, que nem você falou. No seu caso, você inspira muito no árbitro Klaus. E eu já inspiro muito no Daronco. Não, porque que nem você falou, e me interessou muito importante, sabe por quê? Que nem você falou, eu gosto de futebol, eu gosto muito de acompanhar os jogos na televisão, e que nem você falou, eu também sempre acompanho o futebol, e eu tô ali sempre acompanhando os árbitros, exatamente. Porque a gente gosta de, que nem aqui, o pessoal convida a gente, né, para apitar os amistosos aí, agora me chamaram para apitar um hexagonal, o Edilson. Então a gente acha importante, depois você acaba ali o futebol, né? Porque é assim que nós sempre falamos, é que nem você dirigiu. Tem um carro, você dirige, tá todo dia dirigindo, você vai pegar prato no carro. E a arbitragem, eu acho que, na minha opinião, né? Eu acho que a arbitragem é uma coisa. Quanto mais você está no apito, você vai pegando mais experiência. Então eu acho importante porque o pessoal me convida, até domingo, sábado agora já tem outro jogo para invitar, então o pessoal me convida. E eu acho, sim, cada vez você vai apitando, você vai já pegando aquela experiência, vai, né? Depois termina sempre que nem você falou, sempre tem ali uma discussãozinha, né? Mas não foi falta, isso, daquilo, né? Mas sempre está conversando com o pessoal, com educação, tudo, né? Sim. A gente que é homem, agora que você que é mulher já eu acho que é um pouco bem complicado, né? O ponto complicado não é nem em relação aos jogadores, em relação à torcida. Torcida, mesmo. isso. Não, eu sinto, porque eu sei. jogadores é profissionalismo Isso. ali e eles respeitam muito mais mulheres do que homens, os próprios jogadores. É porque não pode xingar, né? Sim. Agora o homem pode xingar, não tem problema nenhum, não dá problema nenhum, né? Então, a gente já teve muitos atritos, né? Assim, de xingamento, que nem você falou que já foi até agredida, né? Sim. A gente não é profissional, mas a gente já teve ali atritos, né? Mas graças a Deus hoje não, hoje já está, né, um pouco mais maduro, né? As pessoas estão entendendo mais o pontual da gente, sim, certinho. Então, como eu falei, a gente acaba de apitar o jogo, pessoal, já dá os parabéns pelo apito, que apitou muito bem, então a gente fica muito contente por isso. E eu vou falar para você a verdade, eu admiro, tá? Mais uma vez, admiro o seu trabalho, tá de parabéns, tá? E continua assim. Como eu falei ainda agora, é um prazer enorme conhecer você pessoalmente, porque conhecer só pelo nome, eu não falei antes, né? Mas parabéns, Denise, continua assim, tá? E a outra oportunidade que você quiser, está à disposição aqui, o Giro do Esporte, né, Cocado? As portas vai estar sempre abertas. E lembrando, como que é conciliar as viagens, neném, escola, o esposo, o vereador, né? Lembrando aqui, ó, quem tá ao vivo aí, ó, o Vitor Corrêa, essa minha tia é a melhor árbitra do mundo. Débora Simões também, essa minha irmã é fenomenal. Né? Letícia Thiago também tá acompanhando, seus sobrinhos, parentes lá de Uniflor acompanhando. É goleiro? Meu irmão é. Teu irmão? Meu irmão Thiago. Mandando um abraço para vocês e que tenha muito boa sorte.
Quantos jogos você faz durante a semana? Olha, durante a semana, assim, pela federação, tanto CBF, CBF ou federação, geralmente dá em torno de 2, dependendo a competição, porque às vezes, que nem agora, vai começar, acabando a primeira divisão do Paranaense, já tem em seguida a segunda divisão. Começa a segunda divisão, aí começa a Série D e já vai começar a Copa do Brasil. Só que ainda a Copa do Brasil não atua. Então aí Série D já atua. Então aí tem que conciliar. Às vezes pega uma escala no final de semana com a federação e no meio de semana com a CBF. Tanto faz dentro do Paraná ou fora. Aí você... Dentro do Paraná você se desloca de carro mesmo, avião? Isso, dentro do Paraná é de carro e na maioria das vezes a família acompanha. Vai junto, né? Desde bebezinha ela isso aí acompanha. vai pegar o mesmo ritmo, né? Da família, isso aí vai embora. Ô, Xuxa, como que é? A esposa tá lá fazendo o jogo e você ali na torcida e, né? A torcida xingando, né? Xingando a minha esposa lá e você ali no meio da torcida vai falar assim, ô, a minha mulher, rapaz, como é que fica o coração, cara? Porque eu vou falar a você, o futebol tem isso, né? Tem a torcida, tem aqueles fanáticos pelo esporte e aqueles que são fanáticos pelo clube. E a tua esposa pitando o jogo. Vamos valer que ela dá um lateral que não seja, a torcida pega e você ali sozinho, mais a neném, o que você fala ali no meio dela? Cocada, rapaz, é difícil, mas assim, eu me controlo bastante ali. Algumas situações dessa, você tem que levar, tipo assim, em consideração, deixar passar, porque é profissionalismo, né? A gente vê ali, sabe que a torcida vai xingar mesmo, às vezes a gente tá lá na torcida também, muitas vezes. Mas então, vou te contar alguns casos que já me aconteceu aí no gramado. Antes da neném surgir, né, nas nossas vidas, teve um ali em Cianorte, rapaz. Esse eu não consegui, não. Esse eu tive que conversar com o cara. Torcida do jogão, cara. Cianorte e Paranavaí. Para ele estar na primeira divisão ainda. Os dois querendo subir, né? E aí o cara começou a xingar e falar demais antes de começar o jogo. Já não tinha nem começado o jogo. Tipo assim, palavreado em cima da comissão de arbitragem e em cima mais hostilizando mais ainda a parte mulher, né? Certo. E aí eu peguei e falei pra ele. Aí depois ele pegou e saiu, ficou no canto, não falou mais nada. Mas eu não falei com ele. Eu falei, mas por que você tá xingando? Nem o jogo começou. Então você vê como que é uma adrenalina danada. Né? Então. Se tiver um expulso esquentado, briga com todo mundo. Sim, mas o interessante também é algumas partes boas, Cocado, ó. Às vezes a gente tá no estádio, a gente acompanha, a gente vai com ela por conta das viagens e da volta. Ela vai contar mais um pouquinho como que é sair de casa e voltar em casa dos jogos e tal, e com a criança pequena. A gente paga ingresso para entrar também, tá? Na maioria das vezes, por conta que a arbitragem nós estamos acompanhando. Então a gente entra pro portão igual todos os torcedores. E é bacana, porque muitas vezes a gente chega primeiro e a gente vai pro cantinho ali, fica na linha dela, né? Quando ela tá na 1, a gente tá ali do lado, tá na 2, a gente tá ali na linha dela, filma bastante jogos para você ver os erros e acertos, para a gente estar na viagem vindo e corrigindo. E ali é bacana que você encontra familiares de jogadores, esposa, filhos. E quando eu tô com ela, cara, ela já pega amizade, então a gente fica com uma amizade muito bacana, assim, com os jogadores em si. O futebol, ele proporciona isso, não tanto só para os jogadores, mas para os familiares dos árbitros também, né? Sim. Você vai conhecendo e ali vai fazendo uma amizade, e dessa amizade vai fortalecendo quando, por exemplo, você sai de um jogo, você vai para o outro, você encontra, você já tem uma pessoa para estar do lado. Isso que, né, o futebol ele proporciona, né? Uma situação, Cocada, só para finalizar aqui, a gente estava lá em Rolândia, na segunda divisão, e aconteceu um lance, eu estava filmando esse lance, aí você vê, eu acabei pegando esse lance certinho, e todo mundo hostilizou, xingou ela e tal, até tinha um observador da partida, porque ela vai te contar mais do observador dos jogos e tal,
E eles achou que eles tinham errado. Eu falei, não, ela acertou. Aí as torcidas ali, não, mas como errou? Assim, aí eu peguei e mostrei assim, falei, aí, ó, tá certo, tá vendo? O cara tava impedido, veio em vez da trás da zaga, ele veio da frente, então tá impedido, voltou o lance, tudo certo. Então, assim, é bacana, Já. é bom essa. Além de ser o esposo, ainda tá ali ajudando, né? Isso que é fortalecendo sempre o trabalho da esposa, né, Bezerra? A gente vai pedir pro Xuxa e pra Denise também, tá? Nosso horário já tá estourado, Já né? foi estourado? Bezerra? Isso, mas aí a gente convida o Cocada fica à Sim, disposição para temos. você contar mais, Vamos né? trazer mais Isso. um pouquinho, né? A Sabe história que é dele pro é final de importante, ano? sabia? Para nós é importante aí, né? Para que tá ouvindo Tanto, também. e até quem está Isso. acompanhando nós aí pela rede social, tiver, né, o interesse de ser uma juíza, né, ou ser árbitro de futebol hoje um é assistente, um árbitro, Isso. né, vai aí, tá pegando aí o mesmo exemplo da Denise e, né, seguindo um sonho, né, porque tem muitas jogadoras hoje aqui na região noroeste do Paraná, Denise. Você quer mandar um abraço para a família que está aí acompanhando você? Eu quero agradecer, né, a vocês, ao Cocada, pelo convite e falar que estou à disposição quando surgir outras oportunidades. Não, sim. As portas sempre vai ficar abertas do programa para você vir aqui, falar um pouquinho da sua história. E a gente já acompanhava já, né? O Xuxa já mandou um monte de uns vídeos, a gente via, mas eu sempre vejo no Instagram os seus trabalhos lá. E isso aí é sensacional, ainda mais para nós da região noroeste aqui, né? E aí, lembrando que aí é dali de Goiânia, Sim, com certeza. né? Então, o Paraná Paranaense, tá bem servido aí nas árvores aí. Ô, Denise, obrigado mesmo de todo o coração, tá? Por você ter se deslocado lá de Uniflor, vim aqui contar um pouquinho da sua trajetória. Tá. Vai ter quantos anos um árbitro hoje aí para poder estar trabalhando na confederação? Hoje a CBF não exige mais uma idade. Uma idade? Não, tem que estar bem. Tem que estar passando teste físico, teste teórico, tá apto. Aí, Bezerra, você viu? Porque o Bezerra falou que queria fazer. Só que para ele fazer o curso, ele tem que ter menos que 25 anos. Tem que ter menos de 25 anos. Aí, Bezerra, Então, para federal você já não vai ser mais eleito. Já que você falou, vou mandar um abraço lá pro pessoal, para a família que está acompanhando, ao Vitor, o Thiago, a Letícia, meus amigos, Marquinhos lá de Lobato também está acompanhando, minha irmã, né? Todo mundo, e agradecer aí a audiência deles também. Tá certo, é isso aí. Então, Bezerra, o Xuxa, obrigado mesmo, tá, meu irmão? De coração. Sei que você é vereador lá na cidade de Uniflor, pediu para o presidente da Câmara, né, dar uma adiantada na reunião, para poder trazer a tua esposa aqui, para ela contar um pouquinho da história. Isso aí foi de agregar bastante ao nosso programa, agregar também na vida do Bezerra, saber que ainda tem pessoas de bom coração igual você, cara, que veio de lá, porque o nosso programa aqui é um programa, né, que a gente não tem condições ainda de pagar umas pessoas para poder vir contar um pouquinho da sua história e vocês aceitou de bom coração e ter vindo de lá. Isso aí eu agradeço mesmo, de todo o coração mesmo, Xuxa. Ô, Cocada, eu que agradeço a todos vocês aqui da rádio e peço a Deus que abençoe sempre vocês sempre vão em buscas aí, porque estão resgatando a história, né? A história da nossa região e da parte do futebol em si. Então, agradeço mesmo de coração. Quando precisar da gente está aí, tá? Precisar de nós, só mandar um alô. Beleza. Não falar também da esposa dele também, né? O canal da outra oportunidade, isso. Outra oportunidade que convidar ele, então vamos conversar um pouco com ele também, né? Não, quem virar o prefeito lá de Uniflor, vai ser bacana, vai ser legal. Então é isso daí, Bezerra. Ficamos por aqui. Um abraço a todos vocês que estavam acompanhando nós pelo YouTube, pela Rádio Web Cocada Love no Facebook, no Instagram também, tá bom? Um abraço a todos vocês. Do TikTok Mini Love falou que já deu o horário estimulado lá, Bezerra. Um abraço a todos vocês que estavam ouvindo nós pelo radinho. Essa aí foi a história da Denise Akimi Simões, que veio lá da cidade de Uniflor, a árbitra aí e assistente, né? Árbitra e assistente da CBF aqui do nosso noroeste do Paraná. Denise, leva um abraço, carinho para o Devinha lá, do mercado lá de... Eu muito conhecido, a gente fala... Aparecido, mas com certeza que ele não vai me conhecer, lembrar de mim, porque naquele tempo era... Marcos Aparecido. Mas tem o irmão dele, o Zé Marcos Carlos. Roberto. Tem o irmão dele, o Zé Carlos, tá? Carlinhos, Carlos. Um abraço. É o seu colega esse, né? Marcos Roberto aí, lá de Lobato.
Esse O é Marcos árbitro. Aparecido, Roberto. É árbitro também? árbitro de futebol. Da federação? Isso. Aí, tá acompanhando aí pela Rádio Web com o cara não. Mas leva um abraço para o Devinho, fala que mandou um abraço para ele. Tá, é Sim. comerciante lá, né? Mercado, né? Sim. E a gente, Mercado Rossete, isso. 7. Mas beleza, gente. Um abração para vocês, né? Boa volta aí. Que Deus abençoe vocês na volta, tá? Amém. Obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Conferindo a hora com a cidade FM, são 20 horas mais 40 minutos, 21, né? 21 horas e 40 minutos. Boa noite, você que estava aí conosco, avisado. Até a próxima segunda-feira, se o nosso paizão lá do céu nos permitir. Depois pode mandar uma mensagem. Quanto? Mandou mensagem. é que eles deixam Ela no ar? trabalha no Ela mandou mensagem que a Denise tá aí hoje. Ah, Rapaz, tá. acho que fica lá. Não, perdão,